Meus irmãos, eu quero saudá-los em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Lá no final do Novo Testamento, há uma epístola, geralmente chamada de epístola geral, carta geral, porque foi escrita para uma região inteira, várias igrejas. Inclusive o próprio Tiago elenca, chamando esses locais as igrejas de 12 tribos que se encontram na diáspora. Diáspora é um termo técnico para dispersão. Na época de Tiago, e muito antes dele, estamos falando aqui da segunda metade do primeiro século, havia muitos judeus espalhados pelo Império Romano. E havia muitos cristãos judeus que são os leitores desta epístola. Judeus que se converteram ao cristianismo e que moravam fora da Palestina, moravam pelo Império Romano, ali no entorno do mar Mediterrâneo. E esses leitores passavam por grandes dificuldades. Tiago escreve para pessoas que estavam sofrendo. E este sofrimento ultrapassava os muros das casas, chegava dentro de casa, chegava dentro da igreja, e o sofrimento era generalizado. Portanto, esse é um contexto básico para que entendamos as palavras que vamos ler agora, apenas alguns versículos. Tiago, capítulo 1, de 2 a 8, e depois apenas o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. Tiago está falando aqui sobre para pessoas que sofrem. E nessas primeiras palavras, eu detecto uma coisa. Ele não está falando de sofrimento aqui. Ele usa uma palavra grega que não é sofrimento, que na verdade está sendo bem traduzido aqui por provação, por prova. Ele vai usar a palavra sofrimento no final da sua carta, no capítulo 5. E ele diz sofrimento, ele usa uma palavra específica para sofrimento. Katapatel, isto é, um sentimento ruim, um sentimento mau, um sofrimento. Aqui ele não usa a palavra sofrimento, ele usa a palavra provação. Por isso ele diz, meus irmãos, tenham
por motivo de grande alegria o fato de passarem por vários sofrimentos. Não, por várias provações. Tiago começa dizendo que o crente sofre, passa por dificuldades, mas ele se nega a começar a sua epístola dizendo que o crente sofre, ele passa por provação. Isto parece um detalhe exegético sem qualquer relevância, mas pelo contrário, tem muita relevância, porque ele está dizendo aqui que crente não sofre, ele passa por prova. Tanto é que ele diz aqui, no versículo 2, sabendo que a provação da fé, o cristão passa por prova. E a palavra prova aqui é teste. É teste. E todos nós que chegamos a qualquer idade, após os 6 anos, onde começa o ensino fundamental, já passamos por isso. Sabemos o que é teste, o que é uma prova. E alguns sabem até o que é ser reprovado. A vida, muito mais do que a escola, promove muitos testes para a nossa vida, para a nossa fé. A vida é uma escola que é responsável por nos colocar várias vezes diante de provas. Provas, como diz Tiago, prova da nossa fé. Ele diz que crente, ao contrário do que muitos que não conhecem a Deus, que simplesmente sofrem, crente passa por provas, e que este entendimento é um entendimento muito distante do que as igrejas pós-modernas estão pregando por aí. Que o crente não chora, que o crente não sente dor, que o crente não adoece, que o crente não tem perdas financeiras, que a empresa do crente não passa por dificuldades. Pelo contrário, ele diz que o crente passa por momentos difíceis, mas ele chama esses momentos difíceis não simplesmente de sofrimento, porque sofrimento é algo que nos iguala a qualquer pessoa nesta terra. O sofrimento dizia assim: eu estou sofrendo, crente que sou, vizinho ao lado da minha casa, que não é crente, está sofrendo também. Aí então eu estou me igualando. Parece que Deus olha, por isso que alguém diz assim, como no Salmo 73, não vale a pena me esforçar na vida cristã, porque eu padeço dos mesmos males que aquele que não conhece a Deus. Mas Tiago está levantando um aspecto importantíssimo, que é o que nós passamos de dissabores é diferente ao que o ímpio passa, porque o ímpio sofre, nós passamos por testes. Ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o passarem por várias provações, isto é, diversas, esse várias de variedades, diversas provações. E uma coisa outra que me chama a atenção é o fato de como nós devemos encarar a prova. Ele começa dizendo que, ao contrário das pregações neopentecostais, o crente passa por momentos difíceis. Ele chama esse momento difícil de prova, de testes da fé, provas da fé. Só que ele diz uma coisa para mim e para você: nós todos passamos por testes, e ao contrário de alguns, muitos sofrem diante de testes. Quem é aluno sabe, que implora para o professor passar um trabalho. Quem é professor sabe disso. O aluno pede quase que de mãos juntas: passa um trabalho, professor. Isso em qualquer nível de ensino. Passa um trabalho, porque prova, o aluno entra num estado assim de sofrimento muito grande. Eu conheço gente que tem absoluto pânico à prova. Quando marca a prova na sexta, ele já está sofrendo de diarreia na segunda. Ele se descontrola todo, porque passar por prova
é uma aferição daquilo que você tem dentro de si. A prova é esta: aferir, no âmbito escolar, aferir o conhecimento adquirido pelo aluno e aferir também o ensino do professor, mas ambos são medidos. A prova mede, a prova vai averiguar, a prova vai trazer o diagnóstico. Portanto, é muito complicado, difícil encararmos um teste com naturalidade. Ao contrário disto, Tiago nos exorta, nos orienta a passarmos pelo teste de diversas provações, variados testes, com grande alegria. Ele diz: tenham por motivo de grande alegria. O interessante, um dado linguístico aqui, essa expressão tenham por motivo de grande alegria, no original, sejam conduzidos em alegria, isto é, Tiago apresenta aqui o lado subjetivo da alegria, não objetivo. Irmãos, está me entendendo? Que ele está propondo aqui um aspecto que muitas vezes nós perdemos, o lado subjetivo da alegria, e não o objetivo. O que é uma alegria objetiva? É uma alegria de um presente, é a alegria de alguém que recebe uma boa notícia, é a alegria de alguém que recebe uma informação de uma promoção no trabalho, do aumento do salário, de uma prova de mestrado, do ingresso. É uma grande alegria, é uma alegria objetiva. Mas Tiago propõe aqui, irmãos, que ele está falando de prova, de testes, de momentos difíceis na vida, ele propõe uma nova perspectiva de tratar a alegria do ponto de vista subjetivo, isto é, a alegria pode estar dentro de mim, eu controlo, eu posso não controlar os dissabores da vida, que batem à minha porta, isso não dá para controlar, mas dá para controlar como eu reajo a essas coisas. Não dá para controlar um diagnóstico médico que chega, mas dá para controlar a reação minha em relação a esse diagnóstico médico desfavorável. Não dá para controlar a demissão numa empresa num momento difícil de pandemia como este, mas dá para controlar a maneira como eu reajo a esse momento difícil. Que ele diz aqui: tenham por motivo de grande alegria, isto é, a alegria deve ser subjetiva. Em meio ao teste, você pode escolher ser uma pessoa alegre, isto é, você pode decidir reagir de uma maneira diferente, porque está dentro de você o poder de fazer isso. É subjetivo. Por isso ele pode dizer: tenham alegria na provação, tenham alegria dos momentos difíceis. Se não fosse possível ter alegria em meio aos momentos difíceis, ele não estaria exortando a todos nós a sermos alegres na prova. É possível então ser alegre na prova, porque primeiro está sendo exortado na palavra de Deus, porque a alegria que é comandada por mim, ela independe da notícia ruim que chega, independe. Muitas coisas na Bíblia têm caráter subjetivo, isto é, do sujeito que decide reagir. Por exemplo, o perdão é subjetivo, isto é, eu tenho o poder de perdoar, porque é a orientação bíblica, perdoar. Mas o que nós falamos? Eu, pastor, estou muito magoado, ainda não estou pronto para perdoar. Porque entende que perdão é algo objetivo. Perdão é algo do sentimento. Quando eu sentir menos dor, quando eu sentir
condições de perdoar, aí eu vou perdoar você. Isto é, o lado objetivo do perdão. Mas a Bíblia nos orienta a perdoar os nossos inimigos. Imagine você perdoando alguém que te fere. Como a Bíblia pode orientar desta maneira? Porque ela sabe e ela nos exorta, nós que não aceitamos, que o perdão é algo que eu comando, eu perdoo, decido perdoar você. Assim é o amor. Assim é o amor. Muitos maridos e também esposas chegam a um dado momento do casamento que alguém diz: eu não amo mais a minha esposa, eu não amo mais o meu marido, porque entende que amor é sentimento. Se acaba o sentimento, para ele acabou o amor, porque o amor é sentimento, e ele sai de casa atrás de um novo amor. Mas se eu olhar para Efésios, quando Paulo orienta a mulher a amar o homem a amar a mulher, ora, como é que a Bíblia, um livro espiritual, me manda amar, se amar é sentimento? Não, não é sentimento. Amar é uma decisão. Tanto é que a palavra que nós conhecemos, é lugar comum, é a palavra agapã, ágape. O homem deve amar a mulher com amor agapau, como nós falamos, o ágape, que é o amor que o Novo Testamento usa para o amor sacrificial. Toda vez que o amor de Deus, de Jesus, é apresentado no Novo Testamento, é a palavra ágape. Portanto, é um amor sacrificial. Há outras palavras para amor. Uma delas não está aqui. Eu vi alguém falando sobre isso já faz algum tempo, que o grego tem algumas palavras de amor, o Novo Testamento tem alguns termos para amor, e um deles é eros, no verbo erastai. Esse amor eros, ele não está aqui no Novo Testamento, não aparece a palavra no Novo Testamento, não existe amor eros no Novo Testamento, não existe. Existe na língua grega, existe na cultura grega, e eu penso até que o autor sagrado não incluiu erastai, que é o verbo eros, é o substantivo, para não caracterizar esse amor simplesmente carnal, simplesmente de pele, simplesmente de contato físico, porque um sentimento, uma relação que se fundamenta no amor simplesmente eros, passam os anos, os cabelos caem e o amor vai embora, porque eu casei com um homem cabeludo e agora ele está careca. Então, aquele sentimento que me levou, aquela cabeleira toda bonita do Beto se foi, então o amor vai embora. Esse amor erastai, ele não está no Novo Testamento, para não relacionar o amor entre casal ao amor da divindade pagã. Há outras palavras para amor, que pode ser traduzido como amor, como filéu, né? Uma forma negativa, que é astorgue, que ocorre uma única vez no Novo Testamento, que é a afeição natural do pai para o filho, para a filha da mãe, um sentimento natural do ser humano, storge, e no Novo Testamento só aparece uma vez no negativo, astorgue. E vamos estar percebendo que muitas categorias que nós reputamos como sentimento, o texto sagrado nos orienta como imperativo, inclusive aqui. Isto no texto grego, tenham por motivo, isto é um imperativo. Irmão, lembra das aulas de português? Do modo da ordem? Então ele está nos ordenando aqui, ele está mandando que nós tenhamos alegria na prova. É isso que está aqui. Mas nós ainda estamos reproduzindo outra literatura que não é esta sagrada, entendendo que a alegria é objetiva, é sentimento. Eu estou alegre hoje, não estou amanhã, e tanta gente assim, que um dia acorda feliz, anoitece triste, e esse vai e vem altos e baixos, ninguém consegue conviver com essa pessoa, porque ela não consegue ter uma estabilidade, porque ela vive os altos e baixos da vida.
Ao contrário disto, o autor sagrado está mandando você que passa na prova, tenha alegria, passe com alegria, porque o poder está dentro de você. Esta decisão é sua. Não pode controlar aquilo que chega, evidentemente, porque as coisas batem à nossa porta. Foi citado aqui o Edinaldo, meu sogro, está há 8, 10 anos convivendo com câncer, um tipo de câncer, e agora apareceu um segundo tipo de câncer. Como é que o Edinaldo, em meio a esta prova, vai reagir? Ele vai não mais sair de casa, ele não vai mais se alimentar porque ele está triste, não vai mais fazer exames médicos, não vai ao médico, não vai fazer a cirurgia, vai desanimar. Tiago está dizendo para Edinaldo, dizendo para Dalimar, dizendo para Rubens, para você hoje, para todos nós passamos por testes, por provas. Qual é a nossa reação? Qual tem sido a nossa reação? Ele diz, a reação depende de você ter alegria, motivo de grande alegria o passarem por várias, diversificadas provações. Essa é uma constatação, que crente sofre. E que esse sofrimento não é sofrimento para o crente, é um teste, porque é um teste da fé. É a prova da fé. Imagine um alpinista, vai descer o paredão, e ele tem uma única corda. Ele tem uma única corda. E ele está no meio do paredão, pendurado em uma única corda, escalando, descendo, subindo aquele paredão de pedra. Imagine a fé sendo esta corda. Ele vai dizer que é uma decisão ser alegre, e a palavra é karen, é alegria. Alegria, eucaristia, né? De caris, de karen, de alegria, de ação de graças, de felicidade. Não pelo objetivo, porque muitas vezes o que está ao meu redor não me promove alegria. Ele diz, então você tem que perceber que a alegria está dentro de você e a vida é cheia de provas. Eu não nego uma coisa, irmãos, que Deus, em dados momentos, Ele tem propósito para a minha vida, para a sua vida, e Ele mesmo vai testar a tua fé com um propósito. Eu não nego isto, porque vejo isso na Bíblia, porque vejo isso na pessoa de Abraão. Abraão viveu muitos anos. Deus prometeu a ele um filho, e a promessa de ser pai de uma grande nação. E Abraão entrou em crise, porque ele já tinha 75 anos, e a promessa é ser pai de uma grande nação, e ele não tinha filhos, porque a mulher era estéril, ele já estava velho, e ela também. E Deus prometeu um filho a Abraão aos 75 anos. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Ele aguardou a promessa por 25 anos. Nesse meio tempo, cochilou na fé e nasceu Ismael. Mas 25 anos depois nasceu o filho da promessa. O que Deus fez depois? Que viu a alegria de Abraão, viu a concretização da promessa, que agora de fato ele estava vendo que ele seria pai, porque está aqui o filho, e o filho ia crescer, ia casar-se, ia ter filhos, e a nação iria surgir. Deus pede o filho a Abraão. Pede o filho a Abraão, o único filho. Deus tinha um propósito para Abraão, transformá-lo no pai de nações. Então Deus tinha um plano para ele. E você conhece a história. Quando ele estava para matar o filho, o Senhor bradou dizendo, não precisa continuar,
porque eu já alcancei o meu objetivo. Abraão, já sei que temes a Deus, porque já mataste Isaque no teu coração. Precisa mais materializar, porque eu já vejo que você já matou Isaque no teu coração, sei que agora você é meu. E Deus fez uma obra na vida de Abraão. Não nego que Deus faça isso, mas também, irmãos, eu nego um fato, que Deus está no seu gabinete. Diante do gabinete de Deus tem uma grande janela envidraçada, e depois da janela ali está a humanidade, e ele amanhece um dia dizendo: quem que eu vou testar hoje? Eu quero ver como é que ele está, quero ver se ele vai aguentar, e quem que eu vou testar hoje? Eu vou machucar. Eu nego esse Deus que amanhece com vontade de cutucar uma pessoa só para testá-la. Tiago não está tratando do primeiro teste do meu exemplo de Abraão, não está. Ele está dizendo que a vida nos propõe testes, e que nós vivemos, e todo o tempo nossa fé é testada. É como, voltando ao exemplo do alpinista preso por uma única corda. Ele usa a corda uma vez, na segunda vez ele já confia mais na corda, ele já está mais testada. Na terceira vez, no terceiro paredão, ele usa a mesma corda, ele já vai mais confiante. Isto é, esta é a proposta de Tiago, que a fé testada leva à perseverança. Isto é, quando eu passo por uma prova e sobrevivo àquela prova, reajo de maneira positiva, bíblica. Quando eu passar pela segunda prova, eu já estou experimentado, meu coração vai estar mais em paz, porque o que acaba conosco é a infantilidade, é a ingenuidade e a falta de experiência. Por isso, você sabe disso. Por isso que aquele que está já depois dos 50, como eu, deve passar por problemas que passou no começo do casamento, talvez, e causou grande dissabor no começo do casamento, às vezes até separação. Você chega e passa pelo mesmo problema e diz assim, e reage de maneira diferente, e você diz: se eu tivesse no começo do meu casamento a cabeça que tenho hoje. É porque quando você passa o tempo, você já fica experimentado e reage de uma maneira diferente. O fato de nós não reagirmos da maneira como o Tiago orienta é porque nós somos infantis, não temos a fé experimentada. Por isso que a corda sempre está nova, porque ela não é esticada, ela não é testada, ela não é pressionada. Todo paraquedista, quando pega um paraquedas saído da loja, ele desconfia do paraquedas. Após o primeiro salto, ele quer saltar só com aquele, porque ele confia, porque ele já está experimentado. É assim um corredor de maratona, ele nunca corre com um tênis novo. Maratona de Nova York, vou lá na loja comprar um tênis novo de R$1.000. Ele não faz isso, porque ele não vai confiar no tênis novo, que nunca correu. Ele vai correr com o tênis experimentado dele. Por isso que muita gente não sabe reagir à prova, porque não é experimentado. Por isso, ele diz como devemos passar pela prova. No versículo 2, ele diz: sabendo que a provação da fé, lembra que a prova é da fé? A fé é aquela corda, a cada vez que eu uso aquela corda no paredão de pedra, eu estou mais confiante nela. Cada vez que eu venço a prova, mais experimentado serei, sabendo que a prova da fé que vocês têm produz o quê? Perseverança, é a maturidade. Cada vez que eu passo pela prova,
do jeito correto, da maneira correta, mais eu fico experimentado, a minha fé provada, e resultado disto, produz perseverança. Perseverança. O texto grego é literalmente ficar de pé. Eu passo pela prova, vou dando glória a Deus e fico de pé. Esta é a ideia do autor sagrado, como nós devemos passar pela prova. Portanto, essa prova, este modo de passar pela prova, vai produzir em nós perseverança. Agora, qual o resultado prático da prova da fé? É a perseverança, é a maturidade, crente forte. Mas existe um aspecto aqui, quando ele diz, no versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. A perseverança, diz, tem que ter ação completa. No grego, ergos, trabalho. A perseverança tem que ter o seu trabalho completado. Só que nós não completamos a obra do teste da fé. Nós abandonamos no meio do caminho a prova. Nós desistimos no meio do caminho da prova. Portanto, nunca chegamos à perseverança, porque sentamos na calçada logo de imediato, desistimos. Ele diz então qual é o objetivo? É perseverar até o fim, para que a perseverança possa nos amadurecer. Deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Só assim você vai ser perfeito, quando a perseverança nos testes da fé, você alcançar a perseverança, a maturidade, testado, você vai ser, como diz Tiago, perfeito. Esse perfeito aqui é teleios, é completo. É completo. Você vai ser completo, isto é, não vai ser meio crente, meio vencedor, quase foi vencedor, por um pouco venceu a prova. Não, tem que ser totalmente completo. É como um copo que não está completo de água. Fui comer uma vez com a Ednilza num quiosque, que como sempre no Manauara, tomar um café. De vez em quando a gente vai lá, eu sempre peço um expresso duplo. Desta vez veio baixo assim. Para quem gosta de café, reclama. 1 centímetro reclama a falta de café. E eu chamei o garçom, olha, já comi aqui algumas vezes e está abaixo do nível. Está abaixo do nível, né? Não está completo. Como é uma casa boa, trouxeram um outro novinho para mim completo, então eu tomei quase 2 expressos duplos. É a ideia aqui de completo, é pleno. Só que a gente está quase lá, a gente não chega lá. O nosso problema é que nós não chegamos lá. Por isso que nós estamos sempre sendo derrotados, sempre amargurados, sempre chorosos, sempre incompletos, porque nós não permitimos que no teste da fé a perseverança nos alcance e tenha ação completa para nos tornar completos. Nós sempre desistimos, jogamos a toalha. Ele diz, a perseverança é um alerta, é uma observação. Está certo, pastor? Eu tenho que ter uma reação positiva no dia da prova, porque essa prova vai me levar à perseverança, e que a perseverança não posso esquecer, tem que ter ação completa para que eu chegue à maturidade, vencendo a prova pleno e não quase lá, perfeitos e íntegros. Íntegros de integridade de todo aqui, né? A palavra que é holos, de holístico, isto é, a mesma ideia, assim, que está reforçada aqui, perfeitos, completos, e todo o teu corpo, toda a tua vida, não pode faltar uma área da vida que não esteja participando desse crescimento. Agora, a pergunta que faço é, mas se o crente não estiver pronto,
para a prova. E se você não estiver preparado para o dia da prova, da sua prova, como vai ser? Você até aqui, você não permitiu que a perseverança tenha ação completa, você está incompleto, está sempre amargurado, sempre fracassando, sempre perdendo, não tem vitória, não tem testemunho, não tem alegria, porque você não está completo. Mas chega a prova, e quando chega a prova e o crente não está pronto, Tiago traz a solução para nós no versículo 5, que faz parte dessa ideia aqui. Parece que é um novo assunto, né? Os títulos da Bíblia, esses títulozinhos da Bíblia que separam o texto bíblico, eu só não chamo de demoníaco, porque são coisas que vêm das editoras cristãs, né? Mas elas atrapalham muito o texto, porque a gente pensa que não tem nada a ver com o que vem agora. Mas tem a ver, faz parte. E a primeira palavra que vejo que faz parte é a adversativa, porém. Se porém, isto é, ele vai agora contradizer, vai apresentar uma ideia continuada, embora contrastante do que ele falou anteriormente. Então, a sequência da ideia continua. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Qual é a primeira solução para o crente que não está pronto para a prova? Ele vai para a oração. Ele começa a orar. Um dado linguístico aqui. Esse finalzinho do versículo 4, sem que lhes falte nada. Na minha versão, na NA está aqui, na sua deve estar diferente, mas é a mesma coisa. Sem que lhes falte nada é uma palavra grega, toda essa frase aqui. Uma palavra grega, é um verbo. Esse mesmo verbo traduz no versículo 5 pelo verbo necessita. Olha só. Então, o que ele está dizendo aqui? Para que vocês, sem que lhes falte nada, e para aqueles que falta sabedoria, é a ideia. Mesma palavra. Para que vocês sejam completos, íntegros, em nada deficientes, talvez seja a sua versão, em nada deficiente, mas se você, versículo 5, está deficiente de sabedoria, é para crente que não está pronto aqui. Então como é que faz o crente que não está pronto? Ele começa a orar, e ele vai pedir o que de Deus? Segundo Tiago aqui, Senhor, me livra dessa prova, é o que está escrito aqui. Se porém algum de vocês necessita de libertação, peça a Deus. Não está. Se porém algum de vocês necessita de vitória, não está aqui escrito. De cura, não está aqui. O que está aqui? Se algum de vocês necessita de sabedoria. É o que falta para nós, irmãos. No dia da prova, sabedoria. Muita gente que está passando pela prova, mas passa atabalhoadamente, passa de maneira confusa, passa brigando, dividindo a família, brigando com o cônjuge, amargurando a vida dos filhos, dando problema na igreja. Ninguém suporta essa pessoa porque ele não tem sabedoria para passar a prova. Que dera que fôssemos como Salomão, no comecinho do seu ministério como rei, que era o ministério, e Deus chegasse para você como chegou para ele: peça o que você quiser de mim. Ele poderia pedir como mesmo Deus reconhece, poderia pedir a cabeça dos inimigos, acabaria com a oposição, viveria em paz, resolveria, até nascer um outro inimigo. Ele poderia pedir riquezas, mas a riqueza numa invasão inimiga acaba tudo, fica pobre, também não resolve. O que Salomão pediu? Sabedoria. E através da sabedoria, ele obteve tudo isso que ele não pediu a Deus. O que nos falta, irmãos, na hora da prova,
é sabedoria para administrar o momento difícil que é uma prova na vida. Se, porém, algum de vocês necessita, porque o propósito de Deus é que não lhes falte nada, mas se faltar sabedoria, é o que não pode faltar em vocês, sabedoria. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Portanto, se o crente não está pronto, o que ele tem que pedir é uma mulher nova, um marido novo, uma nova igreja, uma família diferente, mudar de cidade, mudar de país. O que ele precisa pedir? Ele pede sabedoria a Deus, que, diz Tiago, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Mas ele faz um alerta aqui, como deve ser a oração. Verso 6, peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Para Tiago, a sabedoria é tão importante, é primordial no dia da prova, que tem que ter fé para pedir. Algo tão importante e imprescindível, ele diz, falta tanto sabedoria, que tem que pedir realmente querendo e com fé. Peça com fé, em nada duvidando. E ele utiliza aqui uma figura de alguém que duvida. Como é alguém que duvida? Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago vivia a mais ou menos 30 quilômetros do mar da Galileia, embora não seja mar salgado, mas pela posição no pé de cordilheiras, formam-se muitos ventos e formam-se ondas, e os evangelhos mostram isso. E todos nós conhecemos como é o mar, como o vento forma as ondas, e como as ondas estão ao sabor do vento, e o mar agitado, aquele vai e vem. E ele compara aquele que duvida a uma onda do mar, que vai e vem, que o vento bate, ela vai, sobe a maré, ela sobe, desce a maré, vai lá embaixo, some o mar, depois o mar volta. E assim a pessoa que duvida é comparado, segundo Tiago, às ondas do mar, que são impelidas e agitadas pelo vento. São pessoas que não, lembra da proposta de Tiago, do subjetivismo, são pessoas que não se conduzem, elas são conduzidas, elas diante da prova, elas não reagem de maneira autônoma e positiva, elas são levadas pela avalanche do sofrimento, elas são levadas pela avalanche da perseguição, elas são arrastadas pela avalanche das coisas ruins, elas não se controlam, são arrastadas, impelidas e agitadas. Tiago diz, não, você não pode ser igual uma onda do mar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele faz um alerta para nós aqui no verso 7, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, isto é, a pessoa sem fé, ela não adquire sabedoria e nada mais, porque a nossa relação com Deus é através da fé. Por isso que ele diz, peça, porém, com fé. Literalmente, aqui, peça, porém, em fé. É o que Tiago está dizendo. Para mim faz muita diferença. Pedir com fé e pedir em fé. Pedir com fé, parece que a fé é um produto, que eu lanço mão quando eu preciso. A fé é um produto quando chega a prova. Eu não preciso de fé em outros momentos. A fé é uma mercadoria. A fé é uma coisa que eu lanço mão, tipo uma prateleira espiritual. Hoje eu quero isso, eu tomo uma fé, eu pego aquilo outro, A proposta, irmãos, do texto bíblico é pedir em fé, isto é, em fé é o ambiente que deve viver o cristão. O cristão não está fora da fé e lança a mão da fé quando ele precisa, ele já está dentro dela.
A fé é o ambiente que nós vivemos e sobrevivemos e nos movemos em meio à fé. Deve ser a atmosfera do crente, diferente. A fé é a atmosfera em que o crente deve viver, e não fora da fé e lançar a mão quando chega a prova, nem o braço ele consegue mais esticar para pegar a fé. Não consegue, porque quem está na prova não consegue nem falar, não consegue reagir, às vezes sem sabedoria, reage de maneira negativa. Portanto, Tiago diz que a nossa vida de oração, nossa vida cristã, devemos exercê-la em um ambiente. Qual é o ambiente espiritual do cristão? É a fé. É como se fosse um grande mar, e nós estivéssemos mergulhados e navegando desse grande mar. É o nosso habitat natural, é a fé. É diferente do que lançar mão, do que as igrejas pós-modernas fazem. Estou doente, lanço a mão na prateleira espiritual da cura. Estou desempregado, lanço a mão do emprego, lanço a mão do que eu quero, como se nós estivéssemos em nossa vida, em nossa realidade, em nossa dimensão, em nossa atmosfera, e entrássemos num portal quando nós queremos para alcançar algo espiritual. Nosso problema é que nós usamos a vida cristã como mercadoria. Tem crente que parece clientes de agência bancária, cliente de banco. Quem é que eles vão ao banco falar com o gerente, na maioria das vezes, quando estão em apuros, para cobrir o cheque sem fundo, para ajudar um empréstimo emergencial, para conseguir alguma coisa, aumentar o limite do cartão de crédito. Isto é, ele vai à agência, tem sua vida resolvida, e ele volta da agência bancária, e ele vai quando tem necessidade. Há muito crente que vive a vida espiritual como clientes de banco, vão à igreja, entram em oração só para consumir o produto. Quando adquire o produto, eles voltam para a atmosfera deles, voltam para a vida deles, como se Deus não existisse, como se não houvesse vida espiritual. Tiago está dizendo, irmãos, é o nosso ambiente, nosso habitat, assim como o peixe, o habitat dele é na água, o nosso meio ambiente é a fé. Portanto, peça em fé. Paulo gosta muito disso, dessa preposição em, que é o mesmo em nosso de localidade, né? Em Cristo. Paulo não usa outra maneira, é a máxima dele. Nós estamos em Cristo, não estamos com Ele, não estamos por Ele, nós estamos nele. Portanto, Tiago diz, o teu lugar é no teu ambiente espiritual, que é a fé. Peça em fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Ele ilustrou com o mar, e vai traduzir agora a sua ilustração, assim como a onda é agitada, inconstante, indecisa, vai e vem. É assim muita gente. Palavra aqui, indecisa, talvez na sua versão tenha ânimo dobre. Ânimo dobre. No grego é dipsihos. Literalmente, gente que tem duas almas. Duas almas. Isto é, ele não está íntegro, como diz o versículo 4. Ele não é íntegro, não é perfeito, completo, como está no versículo 4. Ele é psihos, ele tem duas almas. Sabe aquele desenho que o personagem está lá no meio, aí tem um anjinho falando para fazer o bem e o diabinho falando para fazer o mal. Ele está ali entre os dois lados. Gente indecisa, gente que tem duas almas. Uma hora está bem, outra hora não está. Uma hora está rindo, outra hora está com raiva. Uma hora está de pé, outra hora está deitada. Uma hora está
cantando, outra hora está blasfemando. Indecisa. Ele diz: o crente, ele tem que ser estável. Por que ele tem que ser estável e não indeciso, e não agitado, e não impelido, e não inconstante? Porque é subjetivo, é minha escolha, a reação no dia da prova. Por isso que o crente é estável, porque cabe a ele. Não estou defendendo o humanismo aqui, não estou defendendo o existencialismo aqui, mas estou defendendo a tese de que nós não sejamos, como é a tese de Tiago, não sejamos levados pelo exterior, que eu deixo de ser a mim mesmo para ser arrastado, para ser levado. Eu não penso mais no que eu creio, me dizem o que eu tenho que crer. Muitos jovens e adultos também deixam de crer nas doutrinas bíblicas para crer em teorias que aprendem na universidade, porque colocam na cabeça dele. Ele não tem autonomia para dizer: não é assim não. Eu tenho liberdade, estabilidade para dizer o que eu creio, entendo, aceito ou não. Tiago está dizendo exatamente isso, irmãos. Nós precisamos ter autonomia em oração, em sabedoria, diante de Deus, com fé, não deixando que as coisas exteriores, que as provas da vida ditem como eu tenho que ser. Amargo, cabisbaixo, depressivo, choroso, murmurador, indeciso, agitado, inconstante. Pelo contrário, ele advoga aqui a estabilidade do crente. A estabilidade. Por isso, quero terminar. Por isso que ele trabalha com o crente aprovado e o crente reprovado. Qual é o crente reprovado? Versículo 7 e 8. Uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Esse crente já foi reprovado. E o crente aprovado? Versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. É o crente aprovado. Bem-aventurado, feliz, portanto, é aquele que em meio à prova, em meio à dificuldade, suporta com perseverança, com estabilidade emocional, com consistência espiritual, o dia da prova, a prova. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aprovado, vai receber o diploma lá na glória, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você que passa por prova, por provações próprias da vida, por provações, mas essas provações testam a nossa fé, testam a corda do alpinista. E a pergunta não é que prova você está passando. A pergunta é: qual é a sua reação à prova? A pergunta é: de que maneira você tem suportado o dia da prova? Tem faltado sabedoria? Tem sido inconstante, indeciso, como as ondas do mar? Duas almas? Agitado? Reprovado na oração, na fé? Pede a Deus e Deus não dá, porque já foi reprovado, porque não reage da maneira que o aprovado reage. E você tem padecido tanto que você se enquadra esta pessoa
do versículo 7, uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, não tem conseguido nada de Deus, porque tem sido reprovado, porque tem sido levado ao sabor do vento da vida, agitado como ondas do mar. As pessoas têm dito em que você crer. As pessoas disseram para Jairo: libera o mestre, porque não há mais solução, a tua filha morreu. E o que Jesus disse para aquele homem? Jairo, não atentes para aquilo que você está ouvindo. Crê em Deus. É o que disse Jesus para Jairo. Isto é, tenha estabilidade espiritual na hora da prova. Portanto, as pessoas não estão deixando Jesus dar a última palavra no dia da prova. Outros têm dado, como os amigos de Jairo, até bem intencionados, dada a última palavra. A última palavra foi dada para aquela viúva da cidade de Naim. Última palavra: olha, vamos desligar os equipamentos. Eu já preparei o enterro, já contratei a funerária, já paguei as custas do cemitério, mas a última palavra vem de Jesus, assim como Ele mostrou para aquela mulher, levantando o seu filho do caixão. Portanto, a última palavra é o que nós devemos esperar com perseverança. A última palavra de Deus, quando Ele dá, não dá para questionar, não dá para revidar, não dá para dizer não, tem que ser aceita com gratidão, porque é a palavra do rei. É o que ele diz aqui: irmãos, nós devemos passar pela prova de maneira estável, deixando de ser agitados, incrédulos, e pedindo de Deus sabedoria. Não pedindo de Deus simplesmente, eu não nego que temos que pedir de Deus o livramento, a cura. Quantas vezes eu e Diniz oramos pelo Rubens, quando soubemos do seu estado de saúde, sofremos tanto, e na hora da humanidade vem tanta gente ruim, e o Rubens é uma pessoa tão bacana, meu irmão. O Lázaro está deixando a PM de cabelo em pé, mas o Rubens está com Covid perto de morrer. A humanidade grita nessa hora. Mas tenho certeza, irmãos, que assim como ele, como a esposa, como seu sogro, como a igreja, obteve estabilidade na hora da prova, e com sabedoria, não simplesmente pedir livramento, mas sabedoria para passar pelo dia da prova. Que você seja aprovado e não reprovado nas provas que a vida coloca diante de você, porque você será bem feliz. Feliz é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, passando a prova do jeito que Tiago está orientando, tenha certeza que você vai passar por ela e será aprovado. Porque depois de ter sido aprovado, quando acabarem as provas dessa terra, dessa vida, você vai para a diplomação, vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. Vamos orar. Baixe sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor.